Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A estrada que ligava Patos a Pombal sempre fora conhecida como um caminho difícil. Durante o dia, o sol castigava sem piedade, levantando nuvens de poeira vermelha que grudavam na pele e nos olhos. À noite, o silêncio tomava conta de tudo, transformando aquele trecho em um corredor sombrio entre dois mundos. Ao longo do percurso, antigos cruzeiros de madeira se alinhavam à margem da estrada. Alguns estavam tortos, outros cobertos de musgo, quase engolidos pelo tempo. Cada um deles marcava uma promessa feita, uma tragédia esquecida ou uma vida interrompida no meio do caminho. Os mais velhos costumavam dizer que aquela estrada não era apenas um caminho, mas um livro aberto de histórias que ninguém mais queria lembrar. Desde pequeno, eu escutava as conversas sussurradas sobre o vaqueiro que surgia nas noites de lua cheia. Diziam que ele cavalgava lentamente, montado num cavalo escuro como a própria noite, cobrando dívidas antigas, esquecidas pelas gerações, mas jamais perdoadas. Falavam que seu rosto não podia ser visto e que sua presença trazia um frio diferente, um silêncio que pesava mais que o normal. Eu ouvia, mas não acreditava. Para mim, eram apenas histórias criadas para assustar viajantes, uma forma de manter as pessoas em casa depois do anoitecer. Com o passar do tempo, passei a percorrer aquela estrada com frequência, sem nunca notar nada fora do comum. Até a noite em que precisei viajar, sob a lua cheia. Era uma viagem urgente. Um parente distante adoecera e eu precisava levar uma mensagem. O céu estava limpo, a lua enorme, derramando sua luz prateada sobre a paisagem seca do sertão. Montei em meu cavalo, Trovão, animal forte e acostumado a longas jornadas, e parti confiante, acreditando que chegaria antes do amanhecer. No início, tudo parecia normal. O vento soprava de leve, trazendo o cheiro da terra quente. Os cascos de trovão marcavam um ritmo constante na poeira fina da estrada. O som do trote ecoava ao redor, criando uma sensação estranha de solidão ampliada. Por longos minutos, o único ruído era esse: tum, tum, tum. O sertão dormia. Nenhuma luz ao longe, nenhum movimento, apenas a vastidão silenciosa. Foi então que percebi algo diferente. Por um instante, tive a sensação de que não estava mais sozinho. Não era um som claro, nem uma visão definida. Era apenas uma mudança sutil no ambiente, como se o ar tivesse ficado mais denso. Continuei cavalgando. Tum, tum, tum. E então, ouvi outro ritmo, mais lento, mais pesado. Tum, tum, tum. Meu estômago se contraiu. Puxei levemente as rédeas, diminuindo o passo. Olhei para trás. A princípio, não vi nada, apenas a longa faixa clara da estrada desaparecendo na distância. Mas conforme meus olhos se ajustaram à luz da lua, percebi uma silhueta escura surgindo lentamente no meio da poeira. Um cavaleiro. Ele vinha devagar, num ritmo constante, como se não tivesse pressa alguma. Seu cavalo parecia não tocar o chão, deslizando suavemente.
Não havia som de cascos, nem ruído de respiração. A lua iluminava seu gibão antigo e o chapéu largo, mas seu rosto permanecia escondido na sombra. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Trovão bufou, inquieto, sacudindo a cabeça. Apertei as rédeas, tentando acalmá-lo, mas senti o nervosismo do animal se transferir para mim. O cavaleiro continuava avançando, lento, constante, implacável. Uma pressão estranha começou a apertar meu peito, como se o ar tivesse se tornado mais pesado. Minha respiração ficou curta e uma sensação de desconforto tomou conta de todo o meu corpo. Quando ele se aproximou o suficiente para que eu percebesse os detalhes de sua roupa, compreendi que algo estava profundamente errado. O gibão parecia antigo demais, fora de seu tempo. O couro tinha um brilho opaco, envelhecido. O chapéu, largo e baixo, escondia completamente qualquer traço de rosto. Ele parou a poucos metros de distância. O silêncio caiu com força, tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração bater. Por alguns segundos, ficamos ali, imóveis, encarando-nos. Ou melhor, eu o encarava, pois não conseguia saber se ele realmente me via. Ente o sente. Não ouvi com os ouvidos, mas dentro da cabeça, uma voz grave, profunda, que parecia surgir do fundo da terra. A dívida ainda existe. Meu corpo inteiro gelou. Antes que eu pudesse reagir, a voz continuou. O que foi prometido não foi esquecido. Meu coração disparou. De repente, imagens confusas surgiram em minha mente. Rostos antigos, histórias fragmentadas, nomes que ouvira apenas em conversas distantes. Então ouvi claramente o nome do meu bisavô, um nome que quase ninguém mais mencionava. Um calafrio percorreu minha espinha. O cavaleiro ergueu lentamente o braço e apontou diretamente para mim. Senti um peso esmagador cair sobre meus ombros, como se toda a história da minha família tivesse sido lançada sobre meu corpo naquele instante. Sem pensar, esporei trovão. O cavalo disparou. O vento cortava meu rosto, fazendo meus olhos lacrimejarem. A estrada parecia se esticar infinitamente à frente. Atrás de mim, o silêncio fora substituído por aquele ritmo pesado. Tum, tum, tum. Ele vinha logo atrás. Nem mais perto, nem mais longe. Sempre na mesma distância. Passei por vários cruzeiros, alguns tão antigos que mal se sustentavam em pé. Outros mais novos, com flores secas amarradas na base. Cada um parecia observar minha fuga em silêncio. Meu coração batia tão forte que eu temia que pudesse ouvir do lado de fora. Trovão começava a demonstrar cansaço. Seu fôlego tornava-se irregular e seu corpo tremia sob meu comando. Mesmo assim, ele continuava correndo, como se também sentisse que parar não era uma opção. A estrada parecia interminável. A lua acompanhava tudo do alto, indiferente. O som persistia. Tum, tum, tum. Senti uma angústia profunda. Uma certeza silenciosa de que aquela perseguição não se encerraria facilmente. Foi então que avistei um pequeno atalho à esquerda, quase invisível, levando para dentro da vegetação rala. Sem pensar, puxei as rédeas e lancei trovão por aquele caminho estreito.
Galhos arranhavam meus braços. Folhas secas estalavam sob os cascos. A trilha serpenteava entre pedras e arbustos, levando a um trecho mais fechado. Após alguns minutos, o caminho se abriu diante de um grande cruzeiro antigo, coberto de musgo e inclinado pelo tempo. Parecia um lugar esquecido, fora do mundo. Parei, ofegante. O silêncio caiu de forma abrupta. O som cessou. Meu coração continuava disparado, mas a pressão em meu peito diminuiu lentamente. Olhei ao redor, procurando qualquer sinal do cavaleiro. Nada, apenas o cruzeiro, a lua e o vento leve que começava a soprar. Desmontei, sentindo as pernas fracas. Apoiei-me no tronco de madeira, tentando recuperar o fôlego. Ali, naquele lugar, senti uma estranha mistura de alívio e inquietação, como se tivesse escapado de algo, mas soubesse que não definitivamente. Após algum tempo, montei novamente e segui caminho, agora por trilhas secundárias, evitando retornar à estrada principal. Cheguei ao meu destino já com o céu clareando. Nunca contei a ninguém o que havia acontecido. Ali, naquele lugar, senti uma estranha mistura de alívio e inquietação, como se tivesse escapado de algo, mas soubesse que não definitivamente. Após algum tempo, montei novamente e segui caminho, agora por trilhas secundárias, evitando retornar à estrada principal. Cheguei ao meu destino já com o céu clareando. Nunca contei a ninguém o que havia acontecido, mas, desde aquela noite, jamais voltei a percorrer aquele trecho sob a lua cheia. E até hoje, quando viajo à noite e ouço o som distante de cascos, sinto meu coração acelerar, tomado pela estranha certeza de que algumas dívidas não pertencem apenas ao passado. Elas caminham lentamente, esperando o momento certo para serem lembradas.